Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. Os convidados de Donald Trump o aplaudiram com empolgação, com sorrisos, com uma concordância permanente com tudo o que Trump dizia. E aplaudiram, inclusive, sem qualquer sinal de que gostariam de discutir o assunto. Aplaudiram quando Trump sugeriu, mas uma sugestão à maneira de Trump, ou seja, já como fato consumado, uma aliança militar com os países da América Latina, ou pelo menos com seus aliadíssimos, todos estavam lá. Os que o bajulam, os que procuram sempre agradar a Trump, não são só esses. Mas esses são os incondicionais, né? Aqueles que aplaudem, sorriem e concordam incondicionalmente. Essa aliança militar, segundo Trump, deve combater o narcotráfico, ou a expressão que ele adotou de maneira esperta, o narcoterrorismo. E já vamos falar por que ele adotou. E também aplaudiram quando ele voltou a ameaçar Cuba. Também foi aplaudido pelos convidados. Convidados ou convocados, porque estavam lá todos, e nós vamos dizer quem lá estava, estavam lá todos por conta de uma iniciativa que o governo dos Estados Unidos chama de Escudo das Américas. E antes de tratarmos um pouco mais da tal aliança militar, vale ressaltar que, além da intenção, ou suposta intenção, de usar uma nova estrutura militar para combate ao narcotráfico, Trump disse, e isso está no documento, que essa aliança também deve ter como alvo potências que não são do hemisfério ocidental e que estão exercendo muita influência na América Latina. Ou seja, lá não está escrito, mas todo mundo sabe que é uma referência direta e inequívoca a Kala Persad Bissessar, primeira-ministra de Trinidad e Tobago, que, aliás, quando Trump iniciou aquela ação militar no Caribe, que resultou em diversos assassinatos de civis no Mar do Caribe, quem morreu? Alguém sabe? Só Deus sabe. Quem estava naquelas lanchas? O que elas transportavam? Por que não houve uma abordagem de teor policial? Ou seja, parem a lancha, nós vamos saber o que tem aí, queremos ver documentos, etc. Vocês estão indo para os Estados Unidos, estão levando o quê? Mas não sabiam de onde vinham, para onde iam, o que levavam, quem estava na lancha, ou nas lanchas, nas embarcações, e até em barcos pequenos que foram atingidos com disparos de longe, sem nenhuma abordagem, assassinatos. E que culminou tal operação, ou pelo menos seu primeiro momento, seu primeiro estágio, porque a operação não foi encerrada, com o sequestro
do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E naquele momento, Kamla Persad-Bissessar foi uma aliada empolgada das ações dos Estados Unidos, inclusive colocando Trinidad e Tobago à disposição dos estadunidenses. O Mulino Quinteiro, que é o presidente do Panamá, quando o Trump assumiu e ele disse, não, o Panamá tem de tirar a China lá dos portos e aquele canal é dos Estados Unidos, e se não fizerem do jeito que a gente quer, se não for para uso prioritário, se não exclusivo dos Estados Unidos, nós vamos tomar aquilo lá de novo. Isso é obviamente ilegal, né? Porque o canal que começou a ser construído pelos franceses, que não conseguiram encerrar, os Estados Unidos então pegaram a obra, concluíram-na e tiveram o direito à administração do Canal do Panamá até que houve o fim do contrato, o acordo de devolução. Isso se deu no governo Jimmy Carter, porém com mais 20 anos de domínio dos Estados Unidos, para que houvesse então a devolução sem restrições ao Panamá. E foi o que aconteceu. E os Estados Unidos deram um golpe no Panamá, sequestraram o presidente Noriega. E a primeira reação do Raul Mulino Quinteiro foi, não, aqui não, porque o Panamá não vai aceitar e não sei o quê. Não deu outra. Aceitou, refez acordos com a China. A China administra 2 portos, um no Atlântico e um no Pacífico, no Canal do Panamá. Mas o Raul Mulino Quinteiro não apenas fez o que o Trump queria, como agora está entre os favoritos do imperador, um dos seus sátrapas. Também lá estava o novo sátrapa, Nasri Tito Asfura, recentemente tomou posse como presidente de Honduras, né? E cuja eleição foi diretamente influenciada pelos Estados Unidos, inclusive a contagem. Houve ameaças à comissão eleitoral. Está muito lenta essa contagem. Desse jeito, os Estados Unidos vão cortar relações com Honduras. Não aceitamos esses resultados. Como se a eleição em Honduras fosse um assunto a ser tratado pelo governo dos Estados Unidos e não pela população e pelas instituições hondurenhas. Mas o aliado de Trump foi eleito. Também lá estava Irfan Ali. Esse, a imprensa com seus rótulos apressados, né, diz que é de esquerda ou centro-esquerda. Não, isso é uma cascata. Irfan Ali, ele é presidente da Guiana e pediu socorro aos Estados Unidos e ao Reino Unido por causa da questão de Essequibo. Hoje, nenhum país tem crescimento de PIB nos níveis da Guiana. Claro que era um PIB muito pequeno, então, do ponto de vista percentual, relativo, o crescimento é sempre muito alto, por causa do petróleo ali no mar, na região de Essequibo. E é uma região que os tribunais internacionais declaram como a ser negociada. Ainda não há uma conclusão. Essequibo foi tomado da Venezuela, essa é a realidade, né, pelo Império Britânico, assim como tomaram um pedacinho também do Brasil. E quando a Guiana teve independência, uma parte que os britânicos tomaram, inclusive, anteriormente, pertencia à Holanda, né? E ali perto da região da antiga Guiana holandesa, né? E então, o fato é que
a independência, a Guiana em si, o povo da Guiana não tem nada com isso. Eles herdaram essa situação. Né? Mas no Suriname, onde estava a Guiana holandesa, as coisas foram resolvidas. Né? O que era do Império Britânico e que foi devolvido, e o que era e não foi devolvido. E ficou com a Guiana. Mas esse equívoco é um assunto que foi muito mal resolvido no final do século XIX. E até porque a Venezuela foi então representada pelos Estados Unidos. E a arbitragem com o Império Britânico foi feita pelo Império Russo, pelo Czar, que obviamente tinha muito mais interesse em agradar ao Império Britânico do que a um país da América do Sul sem muita relevância. E foi o que aconteceu. Houve várias contestações, até que em 66 houve a decisão de novas reuniões, novos debates em cortes internacionais. Isso nunca teve conclusão. Nunca teve conclusão. Então, esse petróleo deveria ser explorado em comum acordo com a Venezuela. Mas lá estava o presidente da Guiana, que hoje, repito, tornou-se inteiramente dependente dos Estados Unidos e marginalmente do Reino Unido. Né? Estava também o senhor Santiago Peña, presidente do Paraguai, outro empolgadíssimo aliado de Trump. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que transformou seu país em cárcere de aluguel dos Estados Unidos, para onde o Trump mandou ilegalmente imigrantes que não passaram por processos judiciais, nunca estiveram diante de um juiz, para que o judiciário dos Estados Unidos concluísse se a situação daquela pessoa era de ilegalidade ou de legalidade, se deveria se esperar um tempo para que documentos fossem emitidos, qual era a sua situação no país, tinha filhos, tinha netos, tinha pais, nada. Essas pessoas foram presas, mandadas para El Salvador, onde nunca estiveram, nunca houve qualquer relação entre essas pessoas e El Salvador, colocadas naquele presídio de segurança máxima do Bukele, e o Trump deu de presente ao Bukele 6 milhões de dólares por esse aluguel de cárcere. Também estava o Abinader, Rodolfo Abinader, presidente da República Dominicana, aquele que fecha fronteiras para que haitianos não entrem, eles dividem a mesma ilha, né? República Dominicana e Haiti, fecha as fronteiras para que haitianos não entrem, apoiou também a ação dos Estados Unidos no Caribe. O Rodrigo Paz, apressado em mostrar a Trump que a Bolívia é uma aliadíssima e que os Estados Unidos devem contar com todo o apoio e todos os minérios, toda a riqueza mineral da Bolívia, que tem as maiores reservas de lítio do mundo. E o lítio está entre os minerais considerados críticos para a indústria moderna. O Chile também tem, a Bolívia tem, a Argentina tem. José Antônio Cast, que vai tomar posse quarta-feira, depois de amanhã, se tornará presidente do Chile. Estava lá também. Aliás, Flávio Bolsonaro e Lula prometem comparecer à posse de José Antônio Cast. Talvez se encontrem em Santiago do Chile. O Cast, que é um pinochetista, que chegará ao poder. Impressionante, né? Impressionante. Depois de 17 anos de Pinochet, de um processo de redemocratização muito acidentado, sem a capacidade até hoje de fazer uma nova Constituição, o Chile elege um pinochetista, o Cast. E estava ele lá, empolgado para aplaudir Donald Trump. Também estava Javier Milei. Uma atitude diferente dos demais, né? Os outros aplaudiam, sorriam. Milei não se contenta com isso. Ele se porta e se comporta como um secretário de Trump.
não é? Alguém para carregar as malas, alguém para carregar a maleta, alguém para ficar logo atrás, recebendo. Quando o Trump assinou não sei o quê, o Milley, a caneta é minha, queria ficar com a caneta, ficou com a caneta. E que faz tudo o que é de interesse dos Estados Unidos na Argentina. Se ele fosse um empresário e assim fizesse na sua empresa, nos seus negócios, era um problema pessoal. Mas ele está fazendo da Argentina um protetorado dos Estados Unidos. Em todos os pontos de vista. Econômico, político e militar. E está destruindo a indústria argentina. E, finalmente, estava também o Robles, né? Presidente da Costa Rica, outro aliado, mas estava lá também Noboa, Daniel Noboa, que quis antecipar o agrado a Trump. Então, dias antes do encontro com Trump, o que ele fez? Expulsou os diplomatas cubanos de Quito, embaixador, todo o pessoal diplomático, fora! Deu prazo, 48 horas para que saiam do Equador, sem que nada houvesse acontecido na relação com Cuba, entre Cuba e Equador. E pouco depois anunciou rompimento de relações. Ele já havia rompido relações com o México, mas aí porque o México reagiu quando o Noboa ordenou que invadisse a embaixada mexicana, onde estava abrigado um político equatoriano, que passara por um processo judicial. Ele invadiu a embaixada mexicana, o México, claro, rompeu relações. Mas agora, sem nenhum motivo, a não ser agradar a Trump, ele rompeu relações com Cuba. Trump falou de Cuba. Interessante a expressão que ele usa, de novo, né? Ele falou que Cuba não viverá por muito tempo. Falar isso a respeito de um país é algo muito estranho, além de, obviamente, impreciso, né? Mas é algo que está no inconsciente do establishment dos Estados Unidos. Eles enxergam, porque eles não dizem o Irã não terá mais vida, o Irã morrerá. Não, eles se referem ao regime. A Venezuela vai desaparecer. Não, eles se referem ao regime. Cuba, não, eles se referem ao país. Pela associação inconsciente que fazem entre o país e a revolução. Cuba não tem minérios, Cuba não tem hoje capacidade de produção industrial nem sequer próxima de relevante. Cuba está arrasada pelas sanções, que suportou e suporta bravamente, durante algum tempo, tranquilamente, em razão das relações com a União Soviética e com os países do Pacto de Varsóvia. E depois, com a ajuda do Hugo Chávez, principalmente, e posteriormente do Maduro. Essa ajuda cessou, o bloqueio tornou-se mais intenso e quando atingiu o petróleo, Cuba mergulhou na pior crise desde a Revolução de 59. Pior do que o período especial que sucedeu ao colapso da União Soviética. Mas o que eles não toleram, não suportam nos Estados Unidos, são duas coisas. Primeiro, que aquele país tão pequeno, cada vez mais isolado, atacado criminosamente por um bloqueio que já dura 64 anos oficialmente, mas na prática 65 anos, começou um pouco antes da formalização do bloqueio. Não se entregue. Não jogue a toalha. E durante muito tempo, hoje não, mas o que os americanos, o governo dos Estados Unidos mais receava era o exemplo
era que em outros países as pessoas, os movimentos, os políticos, as associações, o povo organizado em alguma medida olhasse para o exemplo cubano, para a demonstração viva de que é possível dizer não aos Estados Unidos. Dizer não à ideia que prevalece nos Estados Unidos de que a América Latina inteira é o seu quintal, o que foi dito oficialmente pelo secretário de guerra, Hegseth. Ele disse, não, a América Latina é o nosso quintal, o Trump agora está recuperando a América Latina. E os sabujos só querem aplaudir, sorrir, concordar com tudo. Entregar tudo. Querem entregar tudo. O que os Estados Unidos querem, podem levar. Os minérios, o excedente de capital, o excedente da produção, podem estabelecer bases militares. O Noboa perdeu um referendo, porque ele queria bases militares, a volta de bases militares no Equador, o povo disse não. Mas ele não desistiu. Está lá. Foi até a Flórida aplaudir Trump e dizer, expulsei os cubanos. E hoje, a economia cubana estraçalhada, esmagada pelas sanções e porque já não há, desde 91, de dezembro de 91, não há União Soviética, não há Pacto de Varsóvia, e a ajuda, que na verdade era ajuda no sentido de comercializar, de driblar o bloqueio feito pela Venezuela. A Venezuela não dava petróleo para Cuba. Ela entregava petróleo e, em troca, recebia programas de saúde, médicos, segurança. Quando o Maduro foi sequestrado, 32 cubanos morreram. Fizeram, aliás, o papel que muitos venezuelanos que lá estavam não fizeram. 32 cubanos. Então, Trump, até por esse trauma histórico, ele quer ser o presidente que finalmente derrotou a Revolução Cubana. Mas o que está no inconsciente é isso, é ver o país e a revolução como uma coisa só. E por isso ele não fala, vamos derrubar o regime morrerá. Ele diz, Cuba morrerá. Aí ele, logo depois, se corrige e diz, mas terá uma nova vida, etc. E ele quer dizer quem vai governar, como o Irã. Quando ele fala que não aceita o novo líder supremo, ele não entende que está agredindo não apenas o povo do Irã, mas os xiitas de uma maneira geral. Porque o Khamenei, o Mojtaba, não é apenas um chefe de Estado, ele é um líder religioso. E o Trump quer vetar e dizer quem pode ser o novo líder religioso. É arrogância imperial, mas há os que gostam disso. Não, esse negócio de imperialismo não existe mais, né? O Trump todo dia ri dessa gente. Todo dia ele esfrega na cara dessa gente. Sim, há imperialismo. Não é só dos Estados Unidos. Há tipos diferentes. Hoje você tem um embate entre dois impérios, Estados Unidos e China. Os dois têm políticas imperialistas, mas com... por enquanto, mecanismos diferentes, atuações diferentes, canais diferentes, modo de operação distinto um do outro. Agora, com relação à aliança militar, o Trump usa a história do que ele chama de narcoterrorismo, porque quando ele chama de terrorismo, ele pode usar a lei que foi adotada depois dos ataques de setembro de 2001, não só as torres gêmeas, mas também o Pentágono e tal. E esse ato
do governo Bush Filho, ele permite ações contra grupos terroristas, associações terroristas, líderes terroristas, assim considerados, sem aprovação do Congresso. É diferente de uma guerra. A guerra exige aprovação do Congresso, embora o Trump tenha atropelado. Por exemplo, ele não chama de guerra, ele chama de ação preventiva no Irã. E vai adiando as apreciações no Congresso. Houve até uma votação no Senado para tentar restringir os poderes de Trump nesse assunto, mas a resolução não foi aprovada. Então, ele usa a expressão narcoterrorista porque isso permite ações militares sem precisar passar pelo crivo do Congresso, sem que haja necessidade de aprovação prévia pelo Congresso dos Estados Unidos. Mas ele disse também, está no documento, que essa aliança militar deve ser também para combater potências que estão na América Latina, que têm interesses na América Latina. É a China, se referindo à China. É claro que uma aliança militar tem de passar pelos parlamentos dos países. Mas lá estavam os 12 alegres, sorridentes, sempre propensos ao aplauso fácil, sempre prontos para a concordância, para dizerem sim, claro, senhor, a tudo o que Trump diz e quer, meu caro Cristiano Palmeiras.